Você vai acompanhar nessa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias. Estoque de álcool gel esgota em poucas horas nas farmácias de Capanema. Médico fala da origem do coronavírus e os cuidados da prevenção que todos devem ter. Governador do Pará assina decreto suspendendo as aulas na rede estadual de ensino. E reunião com as lideranças da comunidade encerra a visita pastoral de Dom Carlos à paróquia Catedral. Essas outras notícias agora no seu Jornal Mãe de Deus Notícias. Iniciamos essa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias com uma nota de utilidade pública. O Hemopa, em todo o estado do Pará, está fazendo um grande apelo para os doadores de sangue. Olha, devido aos últimos acontecimentos, os estoques baixaram rapidamente. Atenção você que é doador de sangue. O Hemonúcleo aqui de Capanema fica na BR-308, bem ao lado do Corpo de Bombeiro, tá? É uma situação de emergência. Repor os estoques de sangue em todas as unidades do Hemopa no estado do Pará, tá certo? Faça a sua doação aí e salve vidas, tá bom? Muito bem. Olha, vamos falar de estoque, vamos falar agora dos estoques de álcool gel. A reportagem da TV Mãe de Deus andou em várias farmácias nessa quarta-feira e constatou que os estoques estão zerados. Com a pandemia de coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde, houve uma correria para as farmácias atrás de álcool gel, máscaras e luvas. Aqui nessa farmácia também os estoques estão zerados, tanto do álcool gel a 70%, como é recomendado, quanto o álcool líquido. Nós conversamos aqui com a farmacêutica, ela não quis gravar a entrevista, mas ela não recomendou, a asepsia com álcool líquido. Ela diz que só é para limpeza, ela não combate vírus. Então o álcool que deve ser utilizado é o álcool gel. Aqui nessa farmácia, pelo menos, eles já pediram o reforço e estão aguardando agora a chegada de um novo lote de álcool gel. Também máscaras estão com estoque zerado, pelo menos aqui nessa loja. A gente vai continuar andando aqui no comércio de Capanema e levando para você aí as informações necessárias para você se prevenir contra a contaminação do vírus que está assolando o mundo todo. As crianças e os idosos compõem um dos grupos de maior risco de contaminação do coronavírus. Seu Humberto é consciente deste risco. Eu já saindo pouco de casa também, não saio muito, levando as mãos todo tempo, usando gel, aquele negócio tudo prevenido, não pegando muito na mão dos outros, tô vendo que isso aí tá, Então prevenido, eu só vim porque eu vim comprar remédio, Eu fico mais em casa, quase não saio de casa não. Não procuro estar assim, tem muita gente, Isso também tudo é prevenção, É isso, O senhor conseguiu fazer um estoque de álcool gel na sua casa? Não consegui que ninguém encontre. Nas farmácias é difícil encontrar, mas eu tenho um tubozinho de gel lá em casa. Mas estoque mesmo ninguém pode fazer, que não tem nem encontra mais, É isso. O conselho que o senhor dá para as pessoas que estão nos assistindo agora, Obedecer às normas. Tem muita gente que está levando na brincadeira. Não, pior que é isso mesmo, tem muita gente que leva na brincadeira, mas a gente tem que obedecer as ordens mesmo, o negócio é sério, Não é brincadeira não, Tem muita gente que leva na brincadeira, mas não pode ser brincadeira esse negócio desse que a gente está vendo no mundo todo, não dizer, Não só os grupos de maior risco, como idosos e crianças, devem tomar essa providência, mas a orientação deve ser acatada por todos. Jair, em época agora de contaminação através do coronavírus, qual os teus cuidados que tu estás tomando para evitar? Prevenção. A gente sempre está tomando mais cuidado, lavando bem as mãos, que é muito importante a lavagem das mãos, tá usando álcool em gel, tá se prevenindo, tá em casa sempre, porque nessa época o vírus ele é pelo ar, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e ele é altamente contagioso. Então a gente tem que ter muito cuidado, a higiene em casa também tem que ser 100%, porque senão aí complica as coisas, não é verdade? Olha, o ritmo das atividades aqui em Capanema continua normal nesta quarta-feira, dia 18 de março. Maior fluxo de pessoas continua sendo nas farmácias atrás do álcool gel, da máscara e da luva, por onde nós passamos.
estoques estão realmente zerados, né? O capanemense está obedecendo às orientações das autoridades de saúde, né? Lavando continuamente as mãos com água e sabão e também higienizando com álcool gel. Reflexo dessa verdade é que os estoques estão todos zerados. No mais, como o capanemense está usando, né, dos princípios ordenados pelo governo federal, o movimento está normal nos supermercados, nas lojas de departamentos, de magazine, mercado aí de peixe, de carne, muita gente. Por quê? Porque o povo está obedecendo essa recomendação. É verdade que não está acontecendo aí aglomerações. Não tem aglomerações, o governo do estado baixou inclusive uma portaria aí proibindo aglomerações com mais de 500 pessoas. No mais, a vida continua na mais tranquila normalidade aqui na cidade de Capanema. Olha, tem muita fantasia com relação a esse uso do álcool gel, tá certo? Ninguém descarta que é importante fazer essa prevenção, mas que não é somente isso, tá? Olha, os estoques de luvas e também de máscara esgotaram. Isso pode prejudicar quem realmente está precisando. Muitas pessoas estão comprando aí sem saber nem como usar, né? E estão esvaziando os estoques aqui da cidade. Então é bom as pessoas se conscientizarem, né, e conhecerem de fato os métodos que devem ser aí usados para prevenir o contágio do coronavírus, tá? Os médicos, inclusive todas as autoridades de saúde, recomendam lavar e lavar bastante as mãos com água e sabão. Isso é essencial. Isso todo mundo tem em casa, tá? O resto aí vai muito de comércio, tá legal? Olha, por falar em fantasias, né, e desmistificação, nós estivemos conversando com o Dr. João Pedrosa, médico cirurgião, ele que falou da origem do coronavírus e também dos cuidados que todos devemos ter. Vamos acompanhar a primeira parte da entrevista com o Dr. João Pedrosa. Entre tantas informações que circulam nos meios de comunicação e nas redes sociais, o jornal Mãe de Deus Notícias foi buscar orientações junto a um médico da cidade. Vamos dizer o que é o coronavírus. Corona vem do espanhol, que é coroa, né? Então os reis espanhóis usavam uma corona. Como o aspecto do vírus é em forma de coroa, ele leva esse nome de corona. Ele é o 19, porque é o 19º vírus catalogado com essa característica de coroa, né? Aí fica coronavírus, que é um vírus, né? E o que está no momento aí é o Covid-19. Covid, coronavírus de doença, que causa doença 19, porque é o 19º vírus catalogado com essa característica de coroa, né? O mundo está assombrado, porque é um vírus novo, é um vírus diferente. A gente sabe que ele não tem a letalidade do H1N1, mas a gente sabe que ele é um vírus letal. E o mais importante é que não se sabe as sequelas que ele vai deixar, pelo fato de ser um vírus novo. Ele pode, de repente, não matar, mas deixar sequelas bem mais graves, pelo fato de ele atuar quase que exclusivamente a nível dos pulmões. E ao nível do pulmão ele está causando necrose, ou que seja, morte do tecido pulmonar. Então a sequela, mesmo naquele que não venha a morrer, a gente ainda não sabe quais são as sequelas, pelo fato de ser um vírus novo. Independente de faixa etária, ninguém está isento de ser contaminado pelo vírus? Ninguém está isento de ser contaminado, de 0 a 100 anos. Só que de acordo com a idade, a gravidade do vírus vai aumentando. A gente sabe que após os 60 anos, a gravidade vai aumentando drasticamente. E após os 80, é letalidade quase que em 100% dos casos graves. Porque tem vários que serão contaminados, mas serão num quadro clínico não suficiente para causar internamento, para causar alarde, mas naqueles em que o quadro clínico é grave, nos pacientes acima de 80 anos, a letalidade é altíssima, né? Naqueles de casos graves. Em jovens, crianças, adultos saudáveis, a letalidade é muito baixa.
Agora, quem já tem uma comorbidade, o que é uma comorbidade? Doenças pré-existentes, paciente que já seja asmático, paciente imunodeprimido, que são os pacientes que fazem tratamentos com imunossupressor, entre eles temos os portadores de HIV que já são imunodeprimidos pela própria doença, pacientes que fazem uso de corticoide de rotina que causam uma imunossupressão, paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, que tem uma sigla de DPOC, são pacientes também bem mais atingidos pela doença. Tem paciente que vai pegar a doença e não vai desenvolver mais do que um quadro gripal leve. Tem paciente que vai ter uma gripe um pouco mais severa e tem paciente que vai se agravar, num percentual muito menor, mas a preocupação maior são as sequelas que a gente não sabe quais serão no futuro. Doutor, a melhor, então, solução para um caso desse que é desconhecido é a prevenção. O Ministério da Saúde está pedindo para as pessoas tomarem todos os cuidados básicos, álcool, luva e máscara. Somente a prevenção é capaz de combater. A gente chama disso de bloqueio. É um bloqueio que está se fazendo, um bloqueio sanitário para evitar a propagação da doença. A gente sabe que a propagação, a disseminação do vírus, principalmente um vírus pulmonar, é no momento em que ele está ativo. No momento que você está tossindo, você está espirrando, você está propagando o vírus através do ar. Quando você está falando, a gente está emitindo umas gotículas, que são as gotículas de Fluger, que ela atinge até 3 metros e no ar-condicionado chega até 6 metros. Então, evitar o aglomerado. E a gente sabe que para que o vírus entre na corrente, ele tem que ir por uma porta de entrada, pela boca, pelo nariz, por uma mucosa. Então, evitar estar coçando o nariz, levando a mão à boca, coçando os olhos.